A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aqui diz que é o desejo e a vontade do Pai que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Deus não diz que Ele ama a igreja. Eu tentei achar isso na Bíblia e não consegui. Mas a Bíblia diz sim em João 3,16, pois Deus amou de tal maneira esse mundo, que Ele deu o seu único Filho por esse mundo, para que todo aquele que crer no maravilhoso Filho que Ele deu tenha vida eterna. E o verso 17 diz, pois Deus não enviou o seu Filho para o mundo para condenar essas pessoas, aquelas que condenamos. Mas Ele enviou o seu Filho a este mundo para que pudessem ser salvas. Em outras palavras, o maior desejo de Deus é restaurar a sua criação a seu propósito original e cumprir sua vontade. Deus ama o mundo. Romanos 8, 20 a 22 diz que a criação espera com dores pela restauração da raça humana à vontade perfeita de Deus. A criação precisa da restauração do homem para encontrar o seu próprio propósito. Por quê? Porque a criação foi feita para que nós dominássemos. Então a criação não pode se realizar até que tenha um homem governando-a e dominando. Então nesse momento a criação está esperando que chegamos à nossa real manifestação. O seu amor, o amor de Deus pela raça humana, é motivado pela sua fidelidade em manter esse mundo. E isso significa restaurar o homem ao seu espírito de domínio e autoridade. Desta forma, Deus não amou apenas um pedaço dessa criação ou uma porção da raça humana, mas Ele amou o mundo inteiro. Seu plano original foi criar um novo modelo de nação para trazer o homem de volta a Deus depois que o homem caiu. O coração de Deus planejou isso. Eu vou fazer a viagem mais curta pela Bíblia agora. Se você quer entender a Bíblia é muito simples. A vontade perfeita de Deus é encontrada em Gênesis 1 e 2. Porque nesses dois capítulos não há diabo, destruição, doutrina ou demônios, não há doenças, lares ou famílias quebrados, não há pecado, não há morte. Nesses dois capítulos tudo está perfeito e Deus diz que isso é bom. Mas algo deu errado no capítulo 3, sabemos o que foi. O homem declarou independência de Deus, desobedeceu sua vontade, quebrou o relacionamento e se tornou dominado por um querubim desempregado. Desta forma, o homem que foi criado para dominar se tornou dominado. Desta forma, isso se tornou o que chamamos a queda. O homem não caiu do céu, ele caiu do seu domínio. E o clamor de Deus nesse capítulo 3 é encontrado no verso 15. E ele está falando ao diabo, e ele diz a Satanás, eu te prometo, é uma paráfrase, que a mesma mulher que você usou para trazer a destruição à humanidade, eu também vou usar uma mulher para restaurar o meu poder ao homem, e aquela mulher proverá para mim uma casa, eu vou entrar na raça humana legalmente, eu vou esmagar sua cabeça legalmente, e então eu vou restaurar o homem ao seu domínio. Esta foi a promessa ao diabo. Bem, o diabo conhece muito bem a Deus. Ele vivia com Deus, lembram? Ele estava por ali entre as pedras de fogo e as montanhas de Deus. Então Lúcifer conhece a Deus e ele sabe uma coisa sobre Deus. Deus nunca mente. Ele também sabe que Deus sempre vai cumprir suas promessas. Então, se Deus prometeu a Satanás que ele vai enviar sua semente através de uma mulher para destruir seu poder e restaurar o homem ao seu domínio, então o diabo sabe que isso vai acontecer. Então, em cada geração ele ficou nervoso e ele intentou matar toda criança que pudesse nascer, potencialmente para ser a semente, mas sabemos o que houve, ele errou. No capítulo 3 de Gênesis, então, Deus fez uma promessa sobre o plano de restauração. Então a Bíblia é um livro simples. A Bíblia capítulo 3, é quando caímos, e do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse 21, é o programa de Deus para nos levar de volta ao capítulo 1 e 2. Eu vou tentar de novo.
O programa inteiro de redenção, restauração e salvação é simples. O plano inteiro de Deus se encontra a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando caímos. E a Bíblia inteira é simplesmente o capítulo 3 de Gênesis, passando por tudo até Apocalipse, capítulo 21. É o programa de restauração de Deus para voltar ao capítulo 1 e 2. A razão pela qual eu digo isso é porque o desejo de Deus é restaurar o homem para o lugar de onde ele caiu. Se você estudar todas as palavras que Deus usou nesse seu programa, você verá que todas as palavras são as mesmas naquele contexto. Aqui estão. A primeira palavra que Deus usa, redimir, restaurar, reviver, retornar, recompensar, reconciliar, arrepender, reviver, recompensar, receber. O programa de Deus é sempre um programa de alguma coisa. O prefixo re significa voltar ao seu estado original. Então, quando Deus diz que vai redimir, dimir significa por sobre, redimir significa por sobre de novo. Deus diz que ele vai o quê? Restaurar o homem. Bem, re é o prefixo, instaurar significa construir dentro ou guardar alguma coisa. Então, restaurar significa pôr de volta o que caiu. Reviver, o reavivamento, a Bíblia diz que Deus vai nos reavivar. Vivar significa vida. Reviver significa dar a vida de novo. E quanto à ressurreição, surreição significa viver ou levantar. Ressurreição significa reviver ou pôr de pé de novo. E arrepender? Pender significa topo, lugar alto. Arrepender significa ser posto de novo no lugar mais alto. Por isso que eu digo que a minha casa no hotel é a cobertura. A palavra é o quê? Receber o Espírito Santo. Deus nunca diz receber o Espírito Santo porque a palavra receber tem um significado. Na verdade, significa ter ou possuir. Receber significa possuir de novo. Deus nunca diz ao homem em lugar nenhum para receber o Espírito Santo. Ele sempre diz, receba o meu Espírito, porque ele tinha e perdeu. Você vai entender quando eu for embora. Então, o que Deus está fazendo, ele quer restaurar a terra. Desta forma, ele tem que reviver o espírito do homem. E isso vem por se arrepender diante de Deus, para que Deus possa retornar a nós os nossos direitos e domínio, para que assim tenhamos a recompensa que ele nos prometeu, que é nos restaurar a nossa posição de domínio. Esta é a promessa de Deus para nós. Bem, ele fez isso através de Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho para nos redimir de volta, para nos levar de volta ao lugar de onde caímos. Eu tenho uma pergunta para fazer, não tente responder. Se você vai restaurar algo, significa que você tem que restaurar para como deveria ser? A resposta é sim. Algo não está restaurado se você restaura para algo diferente. Se o homem não caiu do céu, de onde ele caiu? Ele caiu do domínio. Desta forma, a restauração do homem não seria restauração para o céu, mas para o domínio. Por isso que você e eu não podemos ficar no céu. Surpresa! Sabia que a Bíblia começa na terra e acaba na terra? Apocalipse 21 é na terra. Por quê? Porque Deus tem que nos restaurar o lugar de onde caímos. E mesmo que ele tenha que fazer uma nova terra, tem que ter uma terra para você dominar. Então, Apocalipse 21... Temos em Apocalipse 21, Gênesis capítulo 1 de novo. E João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Vindo para baixo. E então eu vi uma cidade de paz. Jerusalém, Jeru é cidade, Salém é paz. Descendo do céu e pousou na terra. E ele diz, e todos retornamos com Cristo. E a Bíblia diz... E Deus habitou conosco na terra para sempre. Está na sua Bíblia. Então o céu é um lugar maravilhoso, iremos para lá quando morrermos, mas na verdade não é nosso lar. Nosso lar é o lugar onde Deus nos pôs no começo, a terra, para termos domínio. Alguns parecem nervosos, então deixa eu explicar. Você sabia que, por exemplo, a ressurreição, na verdade não é para você? Porque você só ressuscita coisas mortas. Ressuscitar significa dar a vida de novo. Mas a Bíblia diz que quando você morre, como humano, está ausente do seu corpo, mas presente com Deus. Então você não morreu, o que morreu? O seu corpo morreu. Mas você que é espírito não morre.
Por isso que a Bíblia se refere à nossa vida após a morte física como a vida eterna, ou morte eterna. Tem que ser a vida ou morte eterna, porque se você vai para o inferno, você vai estar eternamente no inferno, porque o espírito não pode morrer, ou estará eternamente com o Senhor, porque não pode morrer. Então a pergunta é: onde o Senhor estará eternamente? Se o seu corpo morre e você está com o Pai instantaneamente, então você não morre, o seu corpo morre. O seu maior problema agora é o seu corpo. Todas as doenças estão no seu corpo, o cansaço está no seu corpo. O seu corpo não quer adorar, não quer aplaudir diante de Deus, não quer dançar. Na verdade, seu corpo tem toda a luxúria, todo o pecado está no seu corpo. O seu maior problema nesse momento é o seu corpo. Você diz: se eu pudesse fazer esse corpo ficar ok. Bem, um dia você vai. Seu corpo vai morrer. O único problema é que Deus prometeu trazer seu corpo de volta. Você imagina estar no céu, com Deus, com o Pai, ausente do corpo, presente com o Senhor, lá com o Senhor. Ele é um espírito, eu sou um espírito, é perfeito. E ainda assim Deus diz: não fique tão empolgado, eu estou trabalhando em algo. No que você está trabalhando? Eu estou trabalhando em pegar aquele corpo que está enterrado no cemitério. Mas por que eu estou aqui com você? Eu sei, mas eu não quero você aqui, porque senão minha palavra vai ser quebrada. Eu tenho que manter minha palavra. A minha palavra é que você terá domínio sobre a terra. E para viver na terra precisa de um corpo terreno. Então os corpos mortos que morreram em Cristo vão ser levantados. Nós retornaremos aos nossos corpos e vamos viver num corpo assim como Jesus é. Quando Cristo levantou dos mortos, ele andou por paredes. Isso é fantástico. E quando o viram, disseram: é um fantasma. Ele disse: eu sou um fantasma? Fantasmas não têm carne e ossos como eu tenho. Então ele disse: me toquem. Isso foi depois da ressurreição. E então ele se assentou e comeu peixe com eles. Eu gosto desse corpo. Você aí também deve gostar. Glória a Deus. Glória a Deus pela ressurreição. Nós vamos ter um corpo. Para viver na terra é preciso um corpo. É por isso que Jesus vai poder viver na terra conosco para sempre, de acordo com o Apocalipse. E nós vamos reinar com ele como reis e príncipes na terra para sempre. É o que a sua Bíblia diz. Ou seja, Deus planejou que você tivesse domínio e governasse sobre a terra, e ele vai fazer isso nem que seja a última coisa. Eu gosto do que Jesus disse. Cristo disse: nenhuma palavra sequer de Deus cairá por terra, até que cada uma delas seja cumprida. E então ele faz uma declaração, ele diz: mesmo que ele tenha que mover céus e terra, se ele tiver que remover o primeiro céu e remover a primeira terra, nenhuma de suas palavras vai falhar. E adivinhem, ele vai remover o primeiro céu e ele vai remover a primeira terra. Mas ele vai trazer um novo céu e uma nova terra. Vamos, aplauda, você está numa boa escola. Então, estas boas novas de Deus nos restaurando, na verdade são as boas novas do reino. Você vai lembrar que Deus planejou restaurar o homem de volta a si mesmo. Então o que Deus faz? Deus então chama um homem para começar seu programa. O homem foi Abraão. Disse: Abraão, eu quero que você vá, eu quero te usar para começar a linhagem da semente, para que eu venha à raça humana e restaure o homem legalmente. Abraão entregou sua vida a Deus, Deus o usou aos 100 anos para ter um bebê, e aquele bebê que Abraão teve, é claro que foi um milagre. Então o filho de Abraão teve 2 garotos, Esaú e Jacó. Deus disse: Jacó, por você virá a linhagem. Então Jacó se tornou o segundo na fila da linhagem. Seu nome foi mudado para Israel. Ele teve 12 filhos, chamados os 12 filhos de Jacó, Israel. Então Deus escolheu um dos filhos chamado Judá. Aquele filho chamado Judá, e ele disse: através de você eu vou continuar a linhagem. Então Judá se tornou a linha através da qual o grande Cristo viria. E sabemos que historicamente Deus desenvolveu por essa linha um sacerdócio. E claro, o sacerdócio foi fundado por Moisés pelas instruções de Deus. E Deus disse a Moisés: diga ao povo que eu quero fazer deles uma nação de sacerdotes, um sacerdócio real. Então Deus disse isso a quem? A nação inteira de Israel. Significa que todo cidadão deveria ser um sacerdote e um rei, porque real tem a ver com reis.
sacerdócio é um ministério espiritual, ele diz, todos serão um sacerdócio real. Ou seja, adolescentes seriam sacerdotes e reis, jovens reis e sacerdotes, avós reis e sacerdotes, avós reis e sacerdotes. A nação inteira deveria ser, basicamente, pregadores representando Deus. E Deus chamou Israel dentre todas as nações para fazer dela um protótipo do que as pessoas deveriam ser aqui na terra. Ele operou milagres para redimi-la e ensinou a ela suas leis e disse, eu quero que você se torne meu protótipo. O povo deu as costas a Deus, então o que Deus fez? Deus então não escolheu mais uma nação, mas ele escolheu uma família na nação chamada Levitas. Ele disse, vocês serão sacerdotes e me representarão ao povo, e o povo vai me representar às nações. Então temos o sacerdócio, eles falharam com Deus, começaram a contaminar o sacerdócio. Deus levantou então um novo grupo chamado juízes. O trabalho deles era fazer grandes milagres para trazer os sacerdotes de volta a Deus, para que a nação voltasse para Deus, para que o mundo voltasse para Deus. Mas os juízes falharam, um deles era Sansão. Eles bagunçaram tudo, então Deus escolheu um quarto grupo, e esse foi, é claro, o dos reis. Ele disse que o rei ia reinar sobre as nações, e desta forma ele seria aquele que ia julgar o povo para trazer os juízes de volta a Deus, e os juízes trariam os sacerdotes de volta a Deus, e esses trariam a nação de volta a Deus, e a nação traria o mundo de volta a Deus. Mas sabemos que os reis falharam. Davi é um caso clássico, cometeu adultério, e Salomão teve muitas esposas, Deus não confiava mais nos reis. Então Deus levantou um último grupo para tentar, chamados profetas, por isso o Velho Testamento tem um monte deles. E o trabalho do profeta era ir até o rei para trazê-lo de volta a Deus. Ele traria os juízes de volta a Deus. Os juízes trariam os sacerdotes a Deus. Os sacerdotes trariam a nação para Deus. E a nação traria o mundo para Deus. Bem, o que o povo fez? Mataram os profetas. Então Deus diz, uma última coisa eu vou tentar. Eu mesmo vou lá. Aleluia! Então o último profeta foi Malaquias, e Malaquias diz, há um que vem depois de mim. Então Deus enviou um profeta para introduzir a ele mesmo. João Batista tinha um pé em Malaquias e um pé em Mateus, esse é João Batista. Ele era um profeta do Velho Testamento com a revelação do Novo Testamento. Por isso que Jesus disse, ninguém nasceu maior que João, porque ele foi o único profeta que viu a promessa antiga e a promessa nova. Ele viu isso na carne. E ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus, e Deus apareceu. Agora qual é o plano de Deus? Ele continua com o seu plano. Ele ainda precisa de uma nação que terá sacerdotes, que terá juízes, que terá reis, que levarão o mundo a Deus. Então Cristo vem à terra e ele vai direto à nação. E ele vai a quem? Ao rei daquela nação. Esses eram os fariseus e escribas que estavam governando, eram os reis do povo de Israel. Ele foi a eles, eles o recusaram. Então, é claro, ele foi ao povo local e ele começa a chamar a nação de volta a Deus, eles recusam. Ele diz, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Desta forma eu vou até os gentios, eu vou criar uma nova nação. Então Jesus começa a dar à luz espiritualmente a uma nação, e esta nação, essa bela nação, se chama igreja. Assim, Deus ainda tem uma nação. E o trabalho dessa nação é o mesmo trabalho que ele deu à primeira nação. Se você ler Gênesis, Deus diz, domine sobre a terra. Se você ler Êxodo 19, Deus diz a Israel, eu chamei vocês no meio de todas as nações do mundo para serem meu povo, e vocês vão me representar para os pagãos e ímpios, e através de vocês eles vão crer em mim e retornar para mim. Mas sabe, os israelitas consideraram ser escolhidos como serem diferentes, inferiores ou superiores. Eles acharam que porque eram escolhidos eram melhores do que o povo que deviam alcançar. Quando, na verdade, Deus disse a Abraão, ouça a promessa, ele disse a Abraão, eu vou te abençoar. Abençoar os que te abençoarem. Ele diz, e através de você, todas as nações do mundo serão abençoadas. A promessa não foi para Abraão, foi para aquelas nações que Deus queria alcançar. Quando você crê que Deus lhe chamou para você mesmo, você é exatamente como os israelitas que falharam. Ouça Jesus agora. Ele cria uma nova nação, dá à luz a uma nova nação. E essa nação se chama Eclesia, a igreja. E então ele diz a essa igreja as mesmas palavras que Moisés ouviu de Deus. Mateus 28, verso 18. Ele diz, toda autoridade me é dada. Desta forma agora vocês vão por todo o mundo
e preguem o evangelho a toda a nação. Ou seja, o propósito para a igreja não é ir para o céu, mas ficar na terra para ganhar as nações. O nosso propósito de sermos a igreja é para as nações. Não existimos para nós mesmos, mas para as nações. A mesma promessa com a mesma tarefa. Mas temos feito exatamente o que o povo judeu fez. Desfrutamos por sermos escolhidos, então construímos um grande domo ao redor das nossas igrejas, com nossos belos vitrais, o que dizer dos cultos privados, os nossos coros, nossas reuniões de oração, e o mundo pode ir para o inferno, não nos importamos, nós estamos indo para o céu. Fazendo o mesmo que os israelitas fizeram. De fato e de verdade, você se encontra com um velho amigo e acha que é melhor do que ele. Você não quer se misturar com as pessoas que te conheciam antes, você se acha melhor. Fazemos o mesmo que os israelitas. Eles chamam os samaritanos de cães, não querem andar com os cananeus, não queriam tocar os hititas e eles deviam ganhar esse povo para Deus. A igreja está fazendo o mesmo hoje. Oh, eu queria ter algum tempo. Sabe, a igreja do século XXI não deve ser como a igreja do século XXI. A igreja do século XXI reduz a igreja a 7 coisas. Um clube religioso. Temos um clube para nós. Se você não é salvo, não se mistura conosco. Isso é uma mentalidade de clube. Número 2, a igreja se tornou uma sociedade de enterros. Ou seja, se você quer um bom enterro, você precisa ir e se juntar a uma igreja para ter um bom enterro. Que tragédia! Número 3, a igreja se tornou uma instituição de caridade. Se você está doente ou precisa de comida, então venha para a igreja. Não somos uma instituição de caridade. Cristo não ressuscitou para um sistema de caridade. Ele ressuscitou para um ministério de reino que deve resolver a pobreza, dando ao povo uma nova mentalidade para eles serem produtivos na sociedade. Eu gosto do que Jesus diz. O pobre precisa do evangelho pregado a ele, não do dinheiro. Precisam do evangelho pregado a eles. Porque quando você recebe o evangelho real, você se torna produtivo e tem seu negócio. A igreja também se tornou um curral eleitoral. Eles usam a igreja para ganhar votos. Muitos políticos fazem isso hoje nas eleições. E os pastores têm deixado que as igrejas sejam usadas como currais eleitorais, usando-a para fins políticos. Isso é contra a vontade de Deus. A igreja de Deus é um exército poderoso, não um curral eleitoral. Número 5, a igreja não é um palanque social. Muitas pessoas gostam de vir à igreja onde podem aumentar seu status. Há certas pessoas que não vão à igreja porque acham que vão abaixar seu status. E algumas pessoas vão para igrejas na alta sociedade porque é lá que as pessoas importantes estão. E se você vai a essa igreja, você se torna importante. Você está louco? Você está usando a igreja de Jesus Cristo para ganhar status social? Isso é abusar do corpo dele. Alguns aqui deixaram a igreja para onde Deus lhes enviou, porque você queria ir para uma igreja onde alguém com nome grande na TV estava. Deus está dizendo, volte para onde eu te disse. A igreja não deve ser usada para sua credibilidade. A igreja se tornou quase um negócio para algumas pessoas. Reduzimos a igreja a um negócio ou uma carreira com mentalidade de lucro. Há pessoas que se juntam à igreja e até pastores que entram pensando em carreira. Eu falei com um pastor outro dia, num seminário, eu estava ensinando uma aula lá por um dia. E estavam todos esses pastores em treinamento na sala. E eu perguntei, por que você quer ser pastor? Imagine as respostas. Um deles disse, eu quero ser pastor porque é um emprego seguro. Ele disse, não importa como a economia está, as pessoas sempre vão à igreja. E quando a coisa piorar e precisarem de um pastor, eu sempre terei um contra-cheque. Imagine ver a igreja de Deus como uma segurança de carreira. Muita gente que é pastor não é nem mesmo salva. Eles até odeiam as pessoas, é um negócio para eles. Que Deus nos perdoe no século XXI. Não podemos tolerar ter uma igreja que é construída por charlatões e vagabundos espirituais, prostitutos espirituais, que querem usar a igreja de Deus só para serem ricos e poderosos. A igreja dele é um exército para servir ao mundo. Deixe-me dizer isso rapidamente aqui. Que a igreja não existe para o céu, mas para a terra. Segundo, a igreja foi criada para a terra, não para o céu. Terceiro, a missão da igreja não é ganhar o céu, mas ganhar a terra. A igreja, número 4, não foi enviada para evitar o mundo, mas para mudar o mundo. O objetivo da igreja, número 5, é discipular a nação, não evitar a nação. Não é surpreendente que odiamos a coisa que Deus ama. Deus amou o mundo, odiamos o mundo.
Sabe, Deus é tão esperto. Ele conhece eu e você tão bem que ele sabia que vocês cristãos, os cristãos preguiçosos, orariam para ir para o céu. Oh, Deus, eu quero ir para o céu, você diz. Por quê? Você não quer pagar o aluguel, não quer pagar a hipoteca, não quer pagar a conta de luz, a conta de água, é por isso que você quer ir para o céu. Oh, volte rápido, Jesus, e me tire desse mundo. Mas Cristo já orou, adivinha o que ele orou? Ele orou antes de você orar, a sua oração foi essa: Pai, não tire eles daqui deste mundo. Então você ora, nos tire daqui, ele ora, não tire eles. Qual oração terá resposta? Vamos, aplauda a si mesmo, você precisa se acostumar com a terra. A nossa responsabilidade é ganhar o mundo, não para ir para o céu. Foi por isso que ele disse para ficarmos aqui. O mundo precisa de nós. A igreja do século XXI deve ser uma igreja cuja visão está no mundo, que quer que o mundo nasça de novo e seja salvo. E a forma como isso acontece é isso que estamos tratando. Nós ainda vamos tratar do fato que temos que ir para o mundo de cada homem e pregar o evangelho. Precisamos de cristãos que não são treinados para ficar na igreja, mas o seu emprego deve ser estar no campo missionário. A sua carreira deve ser o seu ministério. Se você quer servir a Deus, você não tem que se tornar um pastor, um diácono ou um presbítero. Você pode ser um cientista, um professor, um advogado, um político e servir a Deus nessa indústria. Porque Deus quer que você ganhe o mundo bem aí onde você está. Levante e faça essa confissão, diga: Senhor, eu vou para o mundo. E eu vou redimir o mundo. Pelo poder do sangue de Jesus. Dê a mão ao seu vizinho, vamos orar agora. E há pessoas assistindo esse programa por todo o mundo que têm raiva da igreja porque a igreja o rejeitou ao invés de ir até ele. Eu quero dizer, em nome da igreja, nós nos desculpamos por odiar você. Nós nos desculpamos por evitar você. Por favor, nos perdoe por não amarmos você. Porque nós estamos aqui para amar você. Eu prometo, em nome de Jesus, que no século XXI você verá uma igreja que representa o amor de Deus. Nós vamos para as estradas, para as avenidas, para os becos, para os drogados e todas as pessoas que estão sofrendo. Vamos levar o amor de Jesus a você, porque você merece o melhor de Deus. Eu quero que você pegue o telefone agora e ligue para o número na tela. Peça alguém para orar por você. Peça alguém para lhe dar alguma ajuda. Há cristãos que estão nesses telefones, prontos para te ajudar agora. Vamos curvar nossas cabeças agora e orar pelo mundo que Deus ama. Abra sua boca e ore pelo mundo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de levar o teu evangelho para o mundo que está morrendo. Pai, nos usa no século XXI para sermos bênção para as nações, para vermos as nações discipuladas por amor de Jesus. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra hoje à noite. Há esperança para o mundo. Vamos, louve ao Senhor. Aleluia! Eles têm que ter a mim. Vamos, cante mais alto. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.